Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 03, nós começamos agora no 01, 02, agora esse é o 03, né? Diálogo com as sombras, Hermínio Miranda, sequência, né? O desenvolvimento do diálogo, fixações, cacoetes, dores físicas, deformações e também mutilações. Então, nesse vídeo 03, Hermínio Miranda diz assim, olha, deixemo-lo falar, mas não tudo quanto queira, senão ficará andando em círculo à volta de sua ideia central. Neste caso, continuará a repetir incessantemente as mesmas cantilenas trágicas, a vingança, o ódio, a impossibilidade do perdão, o desejo de fazer a vítima arrastar-se no chão como um louco varrido e coisas semelhantes. O doutrinador precisa ter bastante habilidade para mudar o rumo do seu pensamento. Então, eu busquei no meio da página, mais ou menos, agora dando a sequência, Hermínio me dizendo, ele não tem poderes para fazê-lo cessar tudo. O espírito não tem o poder para fazer cessar tudo. Porque não exerce tais poderes? Atenção, pois, para essas ideias fixas, é preciso muita atenção para essas ideias fixas. Por mais voltas que dê o espírito, mesmo com a intenção consciente de ocultar sua motivação, ele não conseguirá isso por muito tempo. Ele, espírito, não conseguirá isso por muito tempo. No entanto, isso é muito profundo. No entanto, é preciso ajudá-lo a quebrar o terrível círculo vicioso em que se debate. Vou voltar. No entanto, é preciso ajudá-lo a quebrar, ajudá-lo, e não quebrar por ele. Você entendeu? O terrível círculo vicioso em que se debate. Veja bem, ajudá-lo a quebrar esse círculo vicioso. Então, ajudar quebrar, arrancá-lo à força, né? Vou voltar. Veja bem, ajudá-lo a quebrar, não quebrar, arrancá-lo à força, ele tem que sair com seu próprio esforço. Ajudar a fazer não é o mesmo que fazer pelos outros aquilo que lhes compete realizar. Olha que coisa interessante. Eu vou voltar aqui. Ajudar a fazer não é o mesmo que fazer pelos outros. Ajudar a fazer não é o mesmo que fazer pelos outros aquilo que lhes compete realizar. Mas não é verdade? Ajudar a fazer as coisas, a ajudar a quebrar esse círculo vicioso, esse círculo de indução, esse círculo de hipnotismo, não é a mesma coisa. Então, por exemplo, se tratando-se de lei de causa e efeito, ação-reação,
se tratando-se de véu do esquecimento do passado, se tratando de livre-arbítrio, que é o direito de escolha, é preciso ficar bastante atento a estas questões. Por quê? Porque muitas pessoas confundem. Por exemplo, eu posso te ajudar rogando a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, Vó Marcílio, professor Eurípides, Dr. Bezerra de Menezes. Eu posso te ajudar rogando a esses seres assistência cada vez mais de acordo com a tua fé e o teu merecimento. Eu posso te ajudar, mas eu não posso carregar a tua cruz. É preciso entender isso. É o mesmo caso aqui, com relação ao espírito comunicante. Então tem muitas pessoas que dizem assim: ninguém me ajuda. Eu me encontro da mesma forma. Anos e mais anos e mais anos e mais anos, do mesmo jeito. Ora, meu bem, veja bem, a cruz é tua. Vamos parar para analisar? Há 2000 anos atrás, eu não sei se você consegue se lembrar através das histórias. Vamos usar dessa forma para ficar mais fácil. Porque eu podia usar outro método aqui, mas eu vou usar esse. Através das histórias, consta-se que Jesus carregou aquela cruz de madeira sozinho, sem a ajuda de ninguém. Não consta-se na história que a população toda ali o ajudou a carregar a cruz. E, no entanto, aqueles que tentaram ajudar o Cristo, pegos pelos soldados romanos, apanhavam. Então vejamos, ninguém ajudou o Cristo a carregar aquela cruz de madeira até o Gólgota. Mas é preciso entender uma coisa. Não foi o Cristo quem montou a cruz. Os soldados romanos montaram a cruz. Não foi o Cristo que auto se pregou lá na cruz. Os soldados o pregaram na cruz. Houve sim, naquele trajeto, quando Cristo carregava a cruz, um jovem, ignorando os soldados romanos, umedeceu um pano com água e levou até a boca do Cristo, porque ele estava exausto, cansado, com dor. Mas quando
ele umedeceu a boca do Cristo. Os soldados vieram e afastaram ele. Pois bem, se nós pararmos para analisar, a nossa vida também é assim. Por isso que Jesus é o nosso guia, é o modelo, em todos os sentidos que devemos seguir. Porque tudo que aconteceu com ele há 2000 anos atrás acontece até hoje com todos nós. Com todos nós acontece o que aconteceu com ele há 2000 anos atrás. Faz parte do livro aqui, tá? Luiz, mas o que aconteceu com ele há 2000 anos atrás não tem nada a ver com todos nós aqui na atualidade. 101% tem a ver. Parece que hoje estamos revivendo aqueles momentos aqui na Terra. Pois Jesus foi traído por Judas. Quantos milhões de pessoas são traídas aqui na Terra todos os dias, todos os instantes? Traídos em todos os sentidos. Quando se fala traído, isso é muito complexo, porque nós não estamos só usando marido e mulher, não. Amigos, emprego, enfim, tudo. Países contra países, nações contra nações. Traídos. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes nós negamos a verdade aqui na Terra por banalidade? Deixamos de agir corretamente por banalidades. Isso aconteceu com Cristo. Pedro o traiu. A estrada, vamos voltar. Quando Jesus foi colocado lado a lado com Barrabás, e que Pôncio Pilatos disse: cabe à humanidade aqui presente decidir quem deve ser solto e quem deve ser sacrificado. Todo mundo disse: solte Barrabás e crucifique o Cristo. Nós pedimos, há 2000 anos atrás, nós pedimos todas as desgraças que existem no mundo atual. Nós pedimos, porque nós preferimos naquele momento Barrabás que nosso Senhor Jesus Cristo. E Barrabás é o símbolo da política do Brasil e do mundo. Barrabás é o símbolo da justiça do Brasil e do mundo. Barrabás é o símbolo da ignorância, da falta de conhecimento, da pobreza de espírito. Barrabás é o símbolo de tudo que não presta. Barrabás é o símbolo da estrada larga. Nós escolhemos Barrabás. Nós escolhemos todas as desgraças que há na face da terra hoje. O que eu estou dizendo tem a ver com a leitura aqui, tá, gente? São as nossas escolhas, as nossas fixações, os nossos cacoetes,
as nossas induções, as repetições no nosso eu. A estrada que Jesus percorreu até o alto do Gólgota significa a reencarnação, a nossa trajetória aqui pelo corpo físico durante a existência física nossa aqui. Você, quantos anos teu pai durou? 80. Tudo bem, é a estrada dele. É a estrada de Damasco dele, foi a estrada do Gólgota dele. Nesta estrada, nós encontramos tudo que presta e que não presta. No alto do Gólgota, nós encontramos os nossos traidores, nós encontramos uma minoria. Você percebe que no alto do Gólgota encontrava-se Maria, João, Isabel, sua prima, todos os apóstolos picaram a mula, vazaram, deixaram o Cristo sozinho. E ali a presença dos soldados que pregaram o Cristo na cruz. Mas é interessante que o Cristo, mesmo no alto da cruz, ele não se curvou a ninguém aqui na terra. Tanto é que ele deixou o corpo físico e o teu corpo físico suspenso no ar, acima do chão, preso por uma madeira, cujo nome cruz. E mesmo assim ainda disse: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. 2000 anos se passou. Um pouquinho. E tudo continua do mesmo jeito. Dito por Emmanuel através de Chico. 2000 anos de cristianismo. A humanidade evoluiu 2 quilômetros. 2 milhões de quilômetros? 2 metros? 2 centímetros? Não, 2 milímetros. Emmanuel quem disse. Então é vergonhoso. Mas a questão é, paremos para observar. Ninguém ajudou Cristo a carregar aquela cruz naquele momento. Eu não posso ajudar. Aliás, eu não tenho como carregar a tua cruz. Eu não posso carregar a tua cruz, porque ela é tua. Mas eu posso te ajudar a carregá-la. Através das orações, dos bons pensamentos e por aí em diante. Por isso continua Hermínio Miranda com relação a esse espírito presente no campo vibracional desse médium. Por outro lado, Hermínio dizendo, a fixação é, às vezes, tão pronunciada e tão absorvente que o espírito não tem condições sequer de ouvir o doutrinador. A fixação.
a indução. Ele repete tanto que aquilo fixa, como numa hipnose, através do magnetismo. Isso é que leva aos casos de zoantropia, licantropia e de faunos. É preciso entender que no caso de licantropia e de zoantropia, o espírito não se transforma num animal. Ele transfere aquela imagem para o perispírito dele e daquela forma é que ele passa a viver. Então, por exemplo, você é um equino. Isso é a indução, isso é a fixação, isso é o hipnotismo, isso é o magnetismo. Você é um animal, você é um equino, você é um equino. E é óbvio, ele armazena aquela imagem de um equino e ele alimenta aquela imagem e transfere para o perispírito dele. É natural que ele passa a se ver naquelas condições, mas ele não é um equino. E ele também não se transforma num equino. É fixação. É indução. É imaginação. É o mesmo. Seria o mesmo que, por exemplo, você se vestir de Barbie. Não é? Ou você se veste de príncipe. Tudo bem, você se maqueia como uma Barbie, anda o dia todo igual a Barbie. Mas, de acordo com a tua consciência, você sabe que você não é a Barbie. Aquela imagem é só externa. E a realidade se torna presente quando ela adentra-se ao seu toalete e que ela se despe para tomar banho. Durante o banho, o cabelo perde a forma, a pintura do rosto desaparece, tudo desaparece. Aquela forma de Barbie desaparece. Você consegue entender? Você pode não estar conseguindo entender o que nós estamos querendo dizer, né? Mas é a fixação, é a indução. Por isso não podemos ficar repetindo muitas coisas com relação, por exemplo, um pensamento vem à tua mente. Independente, faça o possível para expulsá-lo o mais rápido possível. Porque veja bem, se durante 5 minutos você pensa 2 vezes na mesma coisa, significa que você encontra-se sob o efeito de alguma hipnose psíquica.
Aliás, no teu campo, obrigado, ó, no teu campo psíquico, não é hipnose no teu campo psíquico. Tá vendo como que tem uma diferença? Significa, então, observe, se durante 5 minutos você pensa 2 vezes em uma coisa só, significa que você encontra-se sob hipnose no teu campo psíquico. Então, por exemplo, durante 5 minutos, você pensa no Luiz Antônio, vamos pensar assim. Ah, então eu não estou hipnotizada, não. Eu estou obsidiada. Porque o Luiz Antônio, eu penso nele toda hora, em questão assim, de pedir proteção à espiritualidade. Mas só para você entender, meu bem, tá? Só para você entender que é preciso trabalhar pensamentos negativos. Então eu estou usando só para você entender. Então, se você pensa em mim 2 vezes durante no intervalo de 5 minutos, você encontra sobre uma hipnose. Você encontra sobre uma hipnose no teu campo psíquico. Então é preciso trabalhar esta hipnose. É preciso trabalhar esse sentimento. Igual o caso da Barbie. Então ela se despe, toma banho, olha no espelho, não é Barbie mais. Desfez todo aquele aparato. Mas por ela trazer em mente aquela imagem, ela começa a se pintar novamente. E daí, algumas horas, ela se apresenta como se fosse a Barbie. Mas, depois de algumas horas, ela vai ter que se despir novamente. E despe e se pinta, despe e se pinta, despe e se pinta. Um dia é preciso despir-se para nunca mais retornar àquela forma. Nós precisamos nos libertar desses cacoetes, desses vícios que nos prende a esse estado de ignorância que nós nos vemos, que nós nos encontramos na atual existência. Vamos para outro vídeo?